todos os tempos, festejos, manifestações e comemorações demarcaram a história de povos, datas, eventos importantes. No Brasil, o Carnaval, sem dúvida, é a maior das manifestações populares relativas aos festejos pagãos. Sua influência é capaz de mobilizar milhões de pessoas em poucos dias em que a festa se realiza. Sabemos que a origem do Carnaval está nas manifestações sociais mais liberais no campo da sexualidade, das relações festivas e outras mais complexas. Assim, é de se perguntar se o Carnaval é bom ou ruim. Há influências espirituais durante as festas de Momo? O ambiente espiritual durante o Carnaval favorece ações menos felizes? Que tipo de compromissos podemos assumir diante da magnitude deste festejo? É possível ter alternativas comportamentais durante o Carnaval? Confira as reflexões na entrevista especial de hoje. Olá, que bom que você está conosco. Nós temos hoje um programa num formato diferente. Toda vez que nós temos temas que são relevantes, de grande impacto social, nós agora vamos reunir o nosso time de talentos, colaboradores já, contumazes do programa A Vida em Foco. Todos aqui já foram entrevistados uma vez, mas hoje reunimos todos de uma vez só para falarmos a respeito de um tema que traz certa polêmica, que é o tema Carnaval. Bom, seu Carlos Augusto, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Tudo bem. Marcelo? Bom estar aqui, poder participar com os amigos desse formato aí. Vamos lá, Marcelo, tentar nosso bate-papo também. Daniel, seja bem-vindo. É um prazer, Márcio, Carlos, Marcelo, um prazer estarmos juntos mais uma vez. Eu tenho aqui uma pergunta de natureza histórica. Para quem que vocês acham que eu devo perguntar isso? Para o seu Carlos, naturalmente, a enciclopédia viva. Ah, vamos todos lá. Seu Carlos, quando e como surgiu o Carnaval? Qual a origem histórica do Carnaval? Eu dizia nos comentários de bastidores que é importante que a gente toque ainda aqui rapidamente nessa questão, para não parecer que o Carnaval é uma invenção carioca, que começou com isso. O senhor é carioca, hein? Não é por isso. Nós temos que convir que essas festas populares existem desde todos os tempos. É verdade. As Saturnálias, as Bacanalhas, as homenagens a deusa Ísis no Antigo Egito, que de alguma forma foram atravessando os séculos, chegando aos nossos dias, que os portugueses trouxeram para o Brasil no formato do chamado entrudo, em 1840, em que as comemorações carnavalescas se faziam nos hotéis. Depois essas comemorações ganharam as ruas, com os blocos de sujo, com os desfiles dos carros alegóricos, chegando aos nossos dias e na condição que nós vemos hoje, que é um símbolo lamentável de degradação. Tudo bem. E o nome Carnaval, então? Etimologicamente, a expressão Carnaval vem do latim carnevale, que é a abstenção da carne. É aquele período que a igreja consagra como importante, que vai da quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, em que não se deva comer carne. Mas isso ficou no passado, não se mais pratica, a não ser na Sexta-feira Santa, que alguns católicos renitentes ainda deixam de comer carne. Mas a grande verdade é aquela que Emmanuel nos traz, que Manuel Filomeno nos traz. Quem que é Manuel Filomeno nos traz? É um autor espiritual que escreve através de Edivaldo Franco, o grande médium. E Emmanuel escreveu através de Chico, Humberto de Campos também através de Chico, que faz o comentário sobre o Carnaval. Então eles vêm e mostram, como Bezerra de Menezes, também através do Chico e do Edivaldo Franco, que hoje Carnaval significa mais a carne nada vale, ou seja, é a degradação do corpo físico, que é a representação da carne em si. Hoje vive-se intensamente os prazeres da carne, significando dizer que espiritualmente a carne realmente perdeu todo o seu valor. Eu acho que é interessante a gente pensar, levar para o nosso público uma imagem que André Luiz traz, porque tem isso de que nós interagimos constantemente com o plano espiritual, quer percebamos, quer não. Perfeito. E quando ele traz para nós uma obra chamada Libertação, ele escreve uma cena curiosíssima, que ele vai a uma determinada zona no plano espiritual, uma zona inferior,
E o que ele encontra lá é um desfile carnavalesco. Exatamente. Com todas as Carros alegóricos, todas as as indumentárias, as coisas típicas de carnaval. O que leva a gente a pensar assim, será que nós levamos esses hábitos para lá, a gente traz de lá para cá, mas com certeza há um intercâmbio aí. Essa evolução e mudança que teve na maneira de comemorar o carnaval acontece nos dois planos e, curiosamente, acontece também lá, esse tipo de festejo, esse tipo de... Marcelo, você é da área da saúde, epidemiologista. Esse período do carnaval, assim, preocupa quem trabalha, quem atua nesse campo? Eu acho que qualquer servidor público fica, né, sempre apreensivo, seja o pessoal da segurança, aí acho que o pessoal da polícia ainda é o que fica mais apreensivo com esse tempo, né, a quantidade de acidentes que a gente tem na estrada e tudo. Mas a saúde também faz diversos tipos de contingenciamentos, né? Como é que nós vamos organizar para receber as emergências? São as pessoas embebedadas, os acidentes, os cortes e as coisas típicas campanhas de preservativo, né? Fazem campanhas preventivas, inclusive porque... Sabe, né, que a tendência é as pessoas sob os efeitos do álcool e já com aquela perspectiva, né, as pessoas vão se preparando semanas e meses para poder, durante essa festa, né, até dizem, né, do Brasil colonial, que era um período que podia se dar as relaxações, né, que você não precisava ser tão ético e tão certinho, então a gente incorporou alguns hábitos e vai levando isso para frente. Então é uma preocupação constante. Essa história da redução de danos, né, é uma coisa muito importante, né? Entendi. A autoridade pública tem que estar preocupada com isso. A gente sabe que não tem como proibir que as pessoas façam sexo durante o carnaval ou bebam. Então a gente trabalha para tentar reduzir um pouco esses danos, mas é um período crítico. De fato, é um período que tem uma incidência diferente dos outros de abusos, em todos os sentidos. Entendi. Daniel, você praticamente, predominantemente em todas as entrevistas, fala muito a respeito da mediunidade, que é esse intercâmbio. Marcelo tocou nesse assunto, né, o seu Carlos tocou nesse assunto, mas para você que tem se especializado nesse tema, de fato, o que o carnaval representa, Daniel, do ponto de vista também das relações. Quem sabe esteja aí, Márcio e amigos, uma das grandes preocupações que, naturalmente, não é tratado, por exemplo, nessas questões que são muito importantes na área da saúde. Mas relata a espiritualidade que esse é um momento em que o mundo espiritual inferior assoma a crosta terrestre exatamente para vivenciar todas as emanações fluídicas que o carnaval permite. Porque parece, Marcelo de alguma forma falou isso, que há uma licenciosidade, onde parece que tudo no carnaval é lícito. O sexo sem parceiro definido, é lícito beber, é lícito fazer os exageros a pretexto de atender às necessidades do corpo, da carne, enfim, né? Esse é um momento muito grave sob o ponto de vista espiritual, onde espíritos trevosos unem-se aos chamados carnavalescos e é caldo propício para cometer-se crimes dos mais diversos. Então, nós os espíritas compreendemos a dimensão dessa questão, que é uma festa, a gente não deixa de entender que seja uma festa, mas é uma festa de exageros. Perfeito. E que é necessário entender, como o próprio Marcelo disse, essa relação que se estabelece com o mundo espiritual, e o mundo espiritual de ordem inferior. É verdade também que os espíritos encarregados de atendimentos, de socorro, são as chamadas equipes socorristas, igualmente aproveitam desses instantes para fazer atendimentos. Mas, numericamente, se pudesse dimensionar a questão, seria muito mais o mundo inferior interagindo, potencializando ações infelizes, né? Nesses dias, que não são dias, praticamente são 15 dias de festas. Dependendo, né, da região, aí perfeitamente, começa o grito do carnaval. Exatamente. E que cometem crimes inomináveis e de arrependimentos, porque depois vem a questão dos abortos. Exatamente. Né? O Brasil faz 1 milhão de abortos, mais ou menos, né, Marcelo?
É muito difícil, né? Saber o número exato. Exatamente. O mínimo. Exatamente. Então, o que decorre da insensatez nesse curto período é muito grave sob o ponto de vista da responsabilidade espiritual que as ações infelizes que acontecem no Carnaval depois decorrem. O senhor concorda com isso, seu Carlos? Eu vi o senhor balançando a cabeça. Eu espero que os nossos assistentes não se equivoquem a respeito do que nós pretendamos aqui mostrar. Fato. Nós não somos maniqueístas. E não somos para contra. Estarmos veementemente contra o Perfeitamente. Carnaval. Porque o Carnaval é uma atividade cultural como muitas outras. Nós acabamos de ver a prática dos rodeios no Brasil e em outras pátrias, as touradas na Europa, as festas juninas, o próprio futebol, onde há exageros, onde há excesso. E o Carnaval, a rigor, poderia ser uma festa de confraternização social. Perfeito. Sem qualquer sentido espiritual, mas poderia ser uma festa como as festas juninas. Sem dúvida. Que a rigor não existem tantas maldades, não se incita tanta criminalidade, mas aí estão. Lamentavelmente, o Carnaval perdeu o seu sentido mais nobre, o seu sentido social e acabou se depravando. Eu lembro uma época que nós estivemos com Chico Xavier e ele respondendo a uma companheira de Santos, ele disse que existem dois extremos vibratórios na sociedade brasileira. A mais alta vibração de qualidade energética seria no Natal, no Brasil. E a mais inferior, a mais negativa, seria exatamente durante o Carnaval, onde a incidência de crimes é assustadora. Eu penso assim, que a pessoa que está lá querendo fazer os seus festejos, as suas festas, sempre deve fazer uma autoavaliação. Isso. O que ela está buscando e o que ela está querendo com isso? Porque tem um fenômeno psicológico da pessoa que pode estar presente que eu acho que é danoso mesmo, que a pessoa tem que pensar sobre isso, que chama-se compensação. Uma coisa é a catarse, é o momento que eu escolho fazer algo para eliminar. Eu terminei, eu me formei, vou fazer um jantar, hoje eu vou comer, vou fazer uma catarse porque eu estou mudando ali aquele meu estado, terminando um esforço. Outro é a compensação. Quando eu passo muito tempo fazendo uma coisa que eu não gostaria, porque eu sei que em algum momento eu vou poder soltar a franga, como dizem as pessoas assim. Isso não é legal, porque isso nos mantém preso a determinados hábitos. Não é uma comemoração. É uma coisa de se permitir aquilo que queria ter feito o ano todo e só se solta naquele momento. Então, a pessoa tem que estar se sentindo e se percebendo muito naquele momento. Porque se ela quer dançar até altas horas, se ela quer fazer a sua comemoração, porque é um momento catártico, é muito diferente de ser uma compensação. E o que eu tenho visto mais frequentemente, conversando com as pessoas, é esse trabalho assim, agora eu vou poder ser quem eu sou realmente queria ser o ano inteiro. E isso não é legal, porque nos mantém presos a determinados atavismos. É parecido com a pessoa que faz a dieta, né, e um dia come tudo, eu queria era desse jeito, poder comer todos os dias. Vai um banquete. Não é o prêmio porque ela chegou e atingiu uma meta dela. Não, agora eu posso ser quem eu quero ser. Então, se esse é você mesmo, pare para pensar se é isso que você quer e se você quer manter esse hábito. A par dessas questões que o Marcelo está colocando, quem sabe a gente possa emendar o aspecto econômico, o aspecto financeiro das pessoas. Nós observamos que, às vezes, a pessoa cria dificuldade financeira para si por conta de que vai investir tudo no Carnaval. E, às vezes, são pessoas paupérrimas, mas que acha que o Carnaval é exatamente essa festa onde tudo pode e a suposta catarse vai ser realizada, mas depois vem a depressão, né, Marcelo? Porque não é uma catarse, é uma compensação. Exatamente. Então, vocês topam fazer um intervalo? Opa, vamos lá. Eu tenho perguntas depois, né, sobre, claro, nós temos companheiros religiosos também que nesse cenário têm a sua visão a respeito do Carnaval e muito viés negativo em torno desse momento. Se é lícito para essas famílias que compreendem que o Carnaval é um risco, se eles participando lá estarão imunes às influências espirituais que vocês citaram, como é que funciona esse negócio, né? Fazemos o intervalo, Marcelo? Sim, vamos fazer o intervalo. A gente já volta, fique conosco. Você está assistindo no programa de hoje uma entrevista especial sobre o tema Carnaval. Nossos convidados estão abordando o significado do Carnaval e as boas atitudes que podemos ter durante esta festa. Continue assistindo o programa de hoje. Muito bem.
estamos de volta e estamos falando a respeito do Carnaval. Hoje, nessa formatação especial por se tratar de um tema de grande impacto, né, de interesse também da própria sociedade, com Carlos Augusto São José, Marcelo Garcia Colling e Daniel Dallagnol. 3 membros do programa Vida em Foco, colaboradores já de longa data. Marcelo, começando por você essa reflexão. Está lá o Carnaval, a gente já qualificou que é um ambiente de risco, né, de exposição, Com certeza. que gera preocupações tanto para a segurança pública, para a saúde, os gastos, os investimentos, há todo um aparelhamento, né, por conta desse evento, né, gigantesco no Brasil. Daniel falou também, Carlos Augusto também, das repercussões de natureza espiritual. Agora, estou lá com a minha família, sem fazer nada nesse período do Carnaval. Dá para descer lá e participar e tudo bem, faço uma oração, fico à margem daquela bagunça e está tudo tranquilo? Eu acho que a gente pode fazer umas analogias aí para tentar fugir de um lugar comum. Eu penso assim, se a gente vai à noite a um lugar onde tem prostituição, bares com pessoas bêbadas, se a gente leva as crianças e vai passear à noite por ali. Cabível. Afinal de contas, eu estou olhando e cuidando dos meus filhos, eu estou aqui de guarda, não vou deixar que nada aconteça. Se a gente tem esse controle em qualquer outro dia, quando a gente vai para o meio de um lugar onde as pessoas habitualmente estão ébrias ou estão sob efeito de alguma substância ou alguma coisa assim, se até num estádio de futebol a família pensa, deve pensar mesmo, muitas vezes, se eu vou levar minha criança pequena, porque hoje é um dia que torcidas pode ter briga e a coisa foge do meu controle, pensar se vale a pena ir ao olho do furacão, né? Se vale a pena ir lá e se expor aos riscos maiores, assim, tá mais perto da multidão, porque nós seres humanos ainda temos muito a aprender e a gente tem uma tendência a ter um comportamento meio bovino, né? A gente vai de rebanho, assim. Então, vão lá, pessoas que habitualmente não bebem tanto, bebem mais, porque estão juntos de outros que bebem mais. Pessoas que não são tão agressivas podem se tornar mais exaltadas, porque já está todo mundo um pouco mais exaltado. Vale a pena? Acho que a gente não faz isso no dia a dia, sabe? Não tem como a gente comparar daí querer justificar que é diferente. Eu não consigo ver essa diferença. E assim, convenhamos, né? Nós temos muitas opções. Você pode até ir para o litoral mesmo, mas o litoral tem tantas opções de litoral para você ir. Por que ir lá onde tem aquela festa maior, onde está o concentrado maior risco? Busca outro lugar litorâneo para você. Nós não queremos que os espíritas ou quaisquer outros religiosos tenham que simplesmente se isolar do mundo desse momento. Todo mundo tem que estar em retiro espiritual. Embora seja uma alternativa super válida e interessante para ser desenvolvida. Já vamos falar das alternativas. Já a gente chega lá. Vamos falar. Mas procure outro lugar, vá no contrafluxo, né? Procure um outro movimento para não estar exagerando, porque a imprudência não faz sentido. Eu digo isso também, Marcelo, porque há pessoas que são de lá, né? Nativos, e que, de repente, desce 1 milhão de indivíduos lá para o litoral, e o que faz o nativo? Que às vezes não tem opção mesmo, de ir no contrafluxo. Ele estando lá naquele meio, Daniel, você que é o homem aí que fala dessas influências, estando naquele meio, o que ele faz lá? Não tendo opção. Eu mesmo venho do litoral, não tinha opção. De fato. Estava lá, né? Veja, A Márcio. festa era montada. Ainda que possa ferir a suscetibilidade de algumas pessoas, né? Mas nós não possuímos as defesas que nós gostaríamos de ter, defesas morais. Perfeito. Quando nós mergulhamos num caldo psíquico, num ambiente psíquico, nós estamos sujeitos a este ambiente, né? Então, não podemos alegar ignorância que este seja um ambiente, primeiro, saudável, seguro e que tenhamos a proteção da própria espiritualidade. Quando nós definimos por uma certa ação, assumimos os riscos que são inerentes àquela ação. Ora, o Marcelo acabou de dizer, ambientes que naturalmente recomendam restrição, né? Nós não podemos encontrar ali a espiritualidade presente que garanta a nossa integridade psíquica e a nossa segurança física. Se acontecer alguma coisa contra a nossa integridade psíquica ou física, a responsabilidade é nossa. E dos filhos também, Daniel? Perfeitamente. Muito agravada a condição, porque estamos expondo desnecessariamente. Eles que não têm, eles estão sob a nossa tutela, eles não têm ainda exatamente a dinâmica sobre si mesmos. Então, veja, é uma decisão que nós tomamos.
né? Se é de ficar em casa, é uma decisão. Se é irmos para esses ambientes onde naturalmente se cria um psiquismo que favoreça a drogadição, a sensualidade, ao desequilíbrio das manifestações, ao consumo de álcool, etc., é responsabilidade nossa. A espiritualidade procurará dar o apoio necessário, mas não terá condições de conter, naturalmente, ações que possam nos prejudicar. É a chamada influência ambiental, a influência do meio, é a pressão da sociedade sobre o indivíduo. O indivíduo passa a ser fruto do meio, enquanto ele não tenta se libertar, tendo nas mãos subsídios que possam lhe engrandecer espiritualmente. Eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele nos diz, advertindo, que quando nós somos criança, pensamos como criança. Quando nós somos adultos, nós temos que pensar como adultos. Portanto, nós devemos deixar de ser crianças espirituais para nos tornarmos adultos maduros e buscar a nossa espiritualização. Consequentemente, fugir dessa pressão do meio, deixar de ser uma vítima da influência ambiental ou do ambiente, porque nosso compromisso com Deus, com a nossa consciência, é isoladamente nossa. Nós não vamos responder por ninguém, ninguém vai responder por nós. Consequentemente, tudo que nós fizermos ou praticarmos vai ficar como um débito ou um crédito espiritual na nossa contabilidade divina. Portanto, temos que ter muito cuidado. Repito, não somos maniqueístas para dizer que não se deva fazer ou que se deva fazer, porque existem muitos outros eventos culturais, como nós já falamos, que são praticados a manchês e ninguém fala, e que também tem as suas consequências negativas. Mas o carnaval é, disparadamente, aquele momento em que a criminalidade atinge números alarmantes. Daí porque, então, temos que ter muito cuidado, mesmo quando nós praticamos ou levamos as nossas crianças, ou induzimos os nossos filhos, ou a quem quer que seja, a participar desses eventos, principalmente nos ambientes de degradação. Seu Carlos, desculpe, Marcelo, me permita, pode. É um conceito, princípio doutrinário. Quando o codificador fala das reuniões sérias, codificador Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele fala das reuniões sérias e as reuniões frívolas. Para as sérias, concorrem espíritos sérios, comprometidos com certas causas do bem, morais, etc. As reuniões frívolas, que podemos associar à ideia do carnaval, Marcelo, são essas reuniões onde comparecerão espíritos frívolos. Ou seja, é uma questão de sintonia, é isso? Perfeitamente. O princípio a gente transporta para qualquer lugar. Para o carnaval, entendeu? É perfeitamente admissível essa ideia. Eu acho que é justo ainda e é importante a gente destacar que às vezes a gente tem a impressão que a gente estando em casa, a gente está totalmente imune às influências do carnaval, que não é uma verdade também, porque esse é fluídico, né? Isso se espalha. Então, verdade. A gente pode sair do epicentro da coisa, mas não que nós não estejamos sujeitos. Então a pessoa vai achar, não, então eu vou para uma chácara e lá eu posso... Não, se você deixar dar vazão, você tem uma forte tendência a se contaminar dessa mesma, de atrair esses mesmos fluidos para vocês, contaminar essa Cria-se um caldo mesmo, é isso, Marcelo? Um respingo. Assim. E para melhor se compreender esse fenômeno que o Marcelo está definindo com muita clareza, é bom que nós leiamos, pelo menos, algumas obras espíritas que tocam profundamente no Cita assunto isso, cara. E tem a visão de cima, como Entre Dois Mundos, Nas Fronteiras da Loucura. Entre Dois Mundos, o Manuel Filomeno de Miranda. Exatamente, Nas Fronteiras da Loucura também, de Manuel, psicografada por Divaldo Franco. Temos Novas Mensagens, de Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, onde eles mostram esse lado podre da maçã, onde há uma incidência assustadora de criminalidade, que verdadeiramente rompe e continua rompendo o tecido moral da sociedade coletiva do nosso povo. Então eu imagino que eu e qualquer pessoa que está em casa, responsável e consciente disso, tenho que tentar me preparar. Se você vai fazer uma cirurgia, você sabe que vai para o ambiente cirúrgico do hospital, você se prepara. Perfeito. Se amanhã você tem que correr 5 quilômetros ou 10 quilômetros, você cuida da alimentação hoje, você faz todos os preparativos, vai ter uma boa noite de sono. Se você está chegando esse ambiente do carnaval, você se prepara para aquilo também, porque é previsível. Às vezes acontece um grande desastre e esses fluidos se espalham e a gente tem que ir se adaptando. Mas quando tem uma data previsível, a gente pode já ir
formando barreiras e se capacitando, se fortalecendo para passar bem e não se deixar contaminar por isso. Porque às vezes a gente pensa que contaminar é só ter desejos libidinosos, é querer beber muito. Não, é realmente a nossa saúde fica debilitada e comprometida, porque isso é um tóxico. E esse tóxico a gente pode elaborar e trabalhar de diferentes maneiras. E as nossas defesas se rompem, não é isso? Perfeitamente. Gostaria de perguntar, né, para vocês partilharem a experiência também com aquele que nos assiste, aquele que nos ouve. Daniel, o que você faz nesse período? 1 minuto para cada um, aproximadamente. O que você faz para que a experiência de vocês como espíritas também possa alcançar a reflexão de quem nos assiste? Veja, nós, pela natureza das atividades que atuamos na Casa Espírita, sempre estamos apostos com as atividades mediúnicas, porque a Casa Espírita se constitui no pronto-socorro e esse é um momento grave, onde muitos acidentes de toda a ordem acontecem. Então, de alguma sorte, nos preparamos para esse evento, como disse o Marcelo, né? É um evento psíquico, provavelmente o mais importante, sob o ponto de vista da densidade fluídica, desse caldo psíquico que se forma. Portanto, é necessário que nos preparemos. Já desenvolvemos, ao longo desses anos, algum critério nesse sentido para enfrentar esse período carnavalesco. Fica em casa mesmo? Em casa, fazendo leituras, a convivência saudável com os filhos, com a família, eventualmente uma saída para um lazer diferenciado para manter o psiquismo arejado. Né? Marcelo, o que você faz nesse período, Marcelo? Eu acho que já tem uns 10 anos que eu sempre estou participando de alguma atividade doutrinária, né? Nós dois mesmo já começamos lá ainda nos encontros de jovens, né? Coordenando, e depois a Sociedade Espírita Laços Fraternos desenvolveu esse momento mesmo para as famílias, né? Oportunizar essa chance de estar junto com outras pessoas que estão tentando estabelecer uma outra vibração mental ali também. Acho que é uma oportunidade ter isso, né? Ter um ambiente como esse à sua disposição, onde você pode estar junto de pessoas que pensam como você, desejam como você e te ajudam a manter aquilo. Tem pelo menos 10 anos que no Carnaval a gente sempre participa de algum evento mais doutrinário mesmo. Sr. Carlos Augusto, o que o senhor faz? Curiosidades, né? A justiça de Deus é perfeita, né? Nos deixa livres para opcionar. Nós temos tendências para o mal e temos as tendências para o bem. Aquela criatura que opta pelo mal vai responder por isso. E aqueles que optam pelo bem se consagrarão espiritualmente para dias melhores. Eu acho que as pessoas deveriam, claro, sem maniqueísmo, procurar a convivência nesses momentos ricos de 4 dias com a família, com os amigos, preferencialmente em estudos de grupo, em ambiente de confraternização, onde impere o sentimento de real fraternidade envolvido nas doces vibrações das preces, das orações e das meditações. O senhor faz isso? Faço, sempre que possível faço. Reúne a família e Sim. aquele alegrão? Isso. Faz aquela feijoada também? Passeio, faço comida para os amigos, para os parentes, saio. Já temos um dia, então, Daniel, Marcelo. Sem dúvida. No próximo Carnaval. Olha, eu agradeço. Agenda. Né? Obrigado, Marcelo. Agradeço, Daniel, Marcelo, Sr. Carlos Augusto. Sempre uma alegria falar com vocês. Exato. E juntos, então, aí a alegria se multiplica. E a você que nos acompanhou, fique com o nosso abraço e que o seu carnaval seja um carnaval diferente, um carnaval de confraternização legítima, um carnaval saudável. Muito obrigado. A Vida em Foco chegou ao final, mas você pode continuar nos acompanhando através do canal no YouTube ou também através do site www.avidaemfoco.com.br. Agradecemos a sua companhia e desejamos uma semana de muita paz a todos. Até o próximo programa.